Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Pessoal, nosso passeio vai ser aqui no Boulevard Saint-Michel, no 5º arrondissement. Esse é um boulevard bem interessante que logo aqui na entrada do boulevard tem uma fonte muito famosa do São Miguel. Olha que bonito, na verdade ela está sendo restaurada agora nesse momento. E com certeza vai finalizar esse ano. E olha, uma boa parte já foi restaurada, mas ainda falta finalizar. Uma fonte muito bonita e muito interessante, bem aqui na entrada do Boulevard. Bom, temos a sirene como sempre em Paris, senão não é Paris. E olha, é um boulevard muito interessante porque muitas coisas importantes ficam aqui. Muitas coisas importantes de Paris ficam aqui. Então é muito legal, um boulevard bem extenso. Olha, a gente vai andar um pouco nele. E é muito interessante porque boulevard é como se fosse uma avenida. Em Paris tem um pouco essa separação de boulevards e avenidas, mas no final é justamente isso. Boulevard quer dizer uma avenida larga, uma avenida grande. E eles fizeram essa separação na Revolução da Arquitetura de Paris, Haussmanniana. Então eles fizeram essa separação, grandes boulevards, então grandes avenidas largas, igual essa daqui. É uma grande avenida, é bem larga, porque sobretudo essa região, olha, muito cinema aqui. Porque essa região toda aqui, até no século XIX, a gente está do lado do Quartier Latin, que ainda preserva um pouco isso, mas até o século XIX aqui era uma arquitetura medieval. Depois, com Napoleão III, nossa, bati ali sem querer. Depois, Napoleão III, com o Haussmann, fizeram essa revolução e fizeram grandes boulevards em Paris para circulação das pessoas, das carruagens, né? Porque naquela época não tinha carro ainda, mas que hoje é muito bom para os carros. Então é muito legal. Aqui, por exemplo, é onde você encontra muitas livrarias. Vou passar na frente de algumas e mostrar para vocês. Olha, aqui a loja normal, já fiz um vídeo dessa loja, que é uma loja que tem muita coisa barata. E aqui do outro lado é onde acho que tem mais livraria. Acho que eu vou ter que atravessar para mostrar para vocês. Fiquem aí que eu já vou atravessar daqui 1 minuto. 1 minuto. Vamos lá. Então, olha, muitas livrarias, muitos cafés, farmácias, né? Como sempre. É uma avenida, vamos dizer assim, que tem bastante comércio. Então é um comércio bem grande. Durante ela toda, um comércio bem misturado. Mas aqui o que se destaca muito nessa região, nessa avenida e nessa região, são as livrarias. E ali na frente tem uma livraria. E eu estava passando aqui antes de começar o vídeo. E realmente, assim, os livros são muito baratos. Muito baratos. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só de livraria para vocês. Então deixem no comentário se vocês querem. Se não deixar o comentário que não quer, se não deixar nenhum comentário em relação a isso, eu vou entender que vocês não querem. Então não vou fazer, mas olha que bacana. São 3 livros por €1. Livros muito bons, muito baratos. Tem uma seleção bem bacana. Olha os clássicos aqui. Então varia o preço, mas é bem barato. €1, R$2,50. Muito legal, mas se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mais detalhado. Por que tem tanta livraria aqui? Porque aqui, bem
nesse boulevard, nessa avenida, tem a Sorbonne, né, a faculdade mais famosa da França e uma das mais antigas do mundo, né? Então a Sorbonne fica aqui nesse lugar, nessa avenida. E tem outros lugares também. Ali do outro lado, olha, tem o Museu Cluny, que é o Museu Medieval de Cluny, que é um lugar bem interessante também, que antigamente ali inclusive era uma abadia. Então hoje essa parte medieval está mais ou menos em ruína, como vocês podem ver, mas o museu, ainda temos o museu. E aqui, olha, o cruzamento do Boulevard Saint-Michel com o Boulevard Saint-Germain, que é um boulevard também bem interessante, bem bacana, e depois eu vou fazer um vídeo também desse boulevard, onde é muito importante também na região, onde tem os cafés do Margot, de Fleur. Então é um boulevard bem legal também. Mas agora nesse vídeo vai ser o do Boulevard Saint-Michel. Estou esperando aqui para atravessar. Pronto. Só que agora eu vou atravessar de novo para o outro lado, porque para tentar mostrar um pouquinho ali uma das laterais do Museu da Idade Média, e também é o lado que tem a Sorbonne. Então deixa eu passar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. E é interessante justamente isso, né? Você vê a diferença de uma avenida igual essa para as outras avenidas próximas, outras avenidas nas outras ruas próximas. Essa daqui tem pelo menos 4 vezes a largura, eu vou mostrar para vocês, dessas outras ruas aqui na lateral. Olha, aqui tem uma pequena parte das ruínas medievais. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha que interessante isso. Muito bacana. Uma lojinha de souvenirs, que antes era uma banca de revista, mas acho que todas, devido à falta de revistas, viraram lojas de souvenirs. Olha, ali tem um lugar interessante. Ali é um lugar que é um brechó. Um brechó que é vendido a quilo. Muito bacana. Um brechó que é vendido a quilo. Aí você pensa assim, então quer dizer que é muito barato porque é vendido a quilo? Não necessariamente, viu? Que aqui vai, por exemplo, varia muito a roupa. A gente acha que toda roupa do brechó tem o mesmo preço do quilo. Não. É aqui como se fosse um hortifruti. Cada roupa tem o preço do cada roupa tem o seu preço do quilo, né? Aqui, por exemplo, tá vendo aqui aquela roupa ali daquela manequim tá 60 euros o quilo. Tá vendo? Então, assim, não fica tão barato igual as pessoas pensam. Nossa, vendido aquilo, é super barato. Não necessariamente, tá? Então, por exemplo, uma jaqueta dessa de couro. Não sei se vai dar pra ver porque tem reflexo. Só ver quanto que tá o preço do quilo. Tá vendo, ó, 153 o quilo. Então, uma jaqueta dessa de couro passa de 100 euros fácil. Aí eu acho caro demais, mas enfim. Aqui é a entrada do Museu Cluny, Museu Nacional da Idade Média. Então é muito interessante isso, porque é a primeira vez que eu entrei num brechó igual a esse, falei assim, gente, é vendido aquilo, então é super barato. Não necessariamente. Depende da roupa, depende do modelo, depende da marca que é a entrada. Ó.
Só que esse daqui é mais arrumadinho. Ele é bem mais arrumadinho que os outros. Olha, não vou entrar, mas dá pra vocês verem um pouco. Então ele é mais caro, óbvio. Então brechó é igual antiquário. Quanto mais arrumado for, mais caro é. E às vezes tem uns antiquários que é muito bagunçado, é caro, viu? E é caro. Olha ali a outra livraria muito famosa também, que é a Gilbert, que tem tanto de um lado quanto do outro. Ônibus passando. Tem várias, na verdade, né, Gilbert. Vou atravessar aqui. Bom, hoje agora mais cedo tava um pouco de sol, agora já nublou um pouco. Mas segundo a previsão não vai chover. Então Paris, em relação a isso, está muito tranquilo. Não teremos chuvas pelos próximos meses, pelo menos chuva intensa, né? E é o que normalmente acontece. Verão é mais tranquilo em relação à chuva, mas não é uma regra. Aqui é uma loja de bolsas novas, sim. Bolsas e sapatos, né? É uma loja mais de bairro. Uma loja de bairro. Olha ali, uma outra livraria. Papelaria, jogos, é muito interessante. Tem bastante coisas diferentes nessa Gilbert, né? Um KFC, olha. Acho que eu fui poucas vezes no KFC. Ah, interessante. É muito difícil achar, inclusive, aqui, ó. Aqui é um estúdio de tatuagem de pincer, né? Pincer? É pincer? Ah, deve ser. Pincer. Sou estranho, mas acho que é isso. Porque o francês, ele não é de fazer muita tatuagem. Muito interessante isso, viu? Diferente de alguns lugares, de alguns outros lugares na Europa, o francês, ele não tem normalmente tatuagens, não. Você vê quando você vai, por exemplo, mesmo no sul da França, até em Paris também, no verão, quando o pessoal está tomando mais sol, é muito difícil você ver um francês com tatuagens. Daí uma observação interessante, né? Porque no inverno, ou então quando tá mais frio, as pessoas estão sempre cobertas, mas mesmo no verão, o pessoal não tem muita tatuagem. Quanto a outros lugares, eu acho que também varia um pouco o pessoal do litoral normalmente tem mais tatuagem, né? Então Paris, como de uma certa forma está longe do litoral, então o pessoal não tem tanta tatuagem. Mas mesmo no sul da França, eu lembrando aqui, eu não vi as pessoas com tatuagem, né? Porque quando tem, algumas chamam mais atenção. Olha que bonito esse lugar. Esse lugar é muito interessante. Tem uma igreja ali que é muito bacana. Eu esqueci o nome da igreja, eu tinha olhado, mas eu esqueci o nome. E ali faz parte da Sorbonne. Então ali tudo faz parte da Sorbonne. Sorbonne é simplesmente gigante. Gigante, gigante. Inclusive o nome da praça se chama Praça da Sorbonne. É um lugar muito interessante e muito bonito, claro. Muito interessante, muito bonito. Bom, vamos continuar ali no Boulevard Saint-Michel. E aqui também foi um palco, eu estava lendo um pouco, aqui foi o Boulevard Saint-Michel, foi um palco daquela revolução estudantil de 68. E aqui foi o principal palco dessa revolução. Então aqui virou, imagina, a Champs-Élysées, acho que em 2018, o pessoal fizeram muitos, como é que se fala, protestos, colocaram fogo nas coisas. Foi esse boulevard
em 1968. 1968, aqui virou quase um campo de guerra, porque nessa época em Paris, 2018, que era aqueles protestos do Gilets Jaunes, a Champs-Élysées ficou assim irreconhecível, ficou muito complicada aquela região. Bom, hoje está tranquilo, os franceses estão mais quietinhos, estão mais felizes, porque inclusive tem sol agora, então eles não vão querer protestar, não vão querer fazer muitos protestos gigantescos e tal, porque agora verão chegando, sol chegando, ninguém quer saber disso. É muito interessante isso, viu? Porque isso é bem como é que se fala? Comum aqui. O francês tem um pouco isso. É igual no Brasil, sabe, na época do carnaval, que ninguém quer saber de nada, no sentido de fazer muitas reivindicações, é aqui, tá? Então aqui é a época de fazer as reivindicações, os protestos, as greves, é de outubro ou novembro até abril. A partir de maio e até setembro, mais ou menos, eles não fazem muita questão de reivindicar muitas coisas, não. Olha aqui que bonito. Ali há o Panteão e aqui a entrada do Jardim de Luxemburgo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse passeio. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fui!